Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que esses teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente guerreiro, fala bem e é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar os seus mensageiros a Jessé com esta convocação: mandar-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará ao meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados, aqui está um texto onde há muitas pessoas que também às vezes têm dificuldade de entender de um Deus tão bom, tão misericordioso, que pode permitir um espírito maligno atormentar um ser humano. Para isso nós temos que entender e caminhar pelo campo da soberania de Deus. E no entanto, o texto fala muito bem claro, os textos anteriores, que Saul, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, trazendo uma grande irritação da parte do Senhor contra ele. Então, mediante a transgressão, a loucura que Saul cometeu,
não obedecendo o Senhor. O Senhor, Ele retirou de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. E como o Senhor Jesus, Ele disse que uma casa, ela tem que estar habitada. Ela tem que estar habitada. Porque se não estiver habitada pelo Espírito do Senhor, certamente o espírito maligno a possuirá. O Senhor Jesus, Ele disse que quando um espírito maligno sai do corpo de um indivíduo, esse espírito maligno, ele anda por lugares tenebrosos, sombrios. E disse Jesus que pensando ele, o espírito maligno, ele pensa assim: aquela casa está limpa, adornada, no entanto não está habitada. Eu vou me retornar para ela, mas eu vou levar comigo mais 7 espíritos pior do que eu. E o segundo estágio é pior do que o primeiro. E aqui o texto diz com muita clareza que havia uma autorização espiritual, porque a graça e a autoridade, o Espírito de Deus que estava sobre Saul, saiu de Saul e passou para Davi. E dentro do campo da espiritualidade, existe o campo também da legalidade. Então, o maligno, ele tinha autorização legal de possuir o corpo dele, por conta da sua rebelião e por conta de não estar mais sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Quando eu leio esse texto, eu aprendo muitas coisas. Eu aprendo que a presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus, ela faz a diferença na vida do homem. Amém? Nesse texto encontramos 2 homens. Primeiro, Saul sentado no trono, mas sem a presença de Deus. O outro é Davi, cuidando de ovelhas, lá no pasto, lá no anonimato, mas cheio da presença de Deus. Então aqui, meus amados irmãos, observamos que a verdadeira grandeza não está na posição que nós ocupamos. A verdadeira grandeza não está na posição que nós ocupamos, mas na presença que nós carregamos. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. É a presença de Deus. E é sobre esse ponto que eu quero enfatizar juntamente com vocês aqui nessa noite. Porque em outra ocasião, bem mais à frente, anos depois, diante do pecado que o próprio Davi cometera, e diante de toda exposição com relação ao pecado dele, quando Natã, ou assim, o adverte, ele mesmo disse para o Senhor: Davi, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Podemos perder, aspas, tudo, mas se você perder o Espírito Santo, você perdeu literalmente tudo. Você pode talvez não ter dinheiro no bolso, talvez você não more na casa dos seus sonhos, talvez você não realizou o sonho de ter o carro que você sempre desejou, talvez você fez muitos planejamentos para fazer a faculdade que você sempre desejou e você fez outra que você teve
como opção a fazer, mas eu quero te dizer uma coisa: se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Porque eu vejo, analisando de uma forma geral na Escritura Sagrada, que é uma verdadeira tragédia na vida de um homem sem a presença de Deus. É uma tragédia. O homem sem a presença de Deus, ele fica completamente desestruturado. A Bíblia diz que ele estava completamente transtornado. Então dá para nós imaginarmos que atrás de todo comportamento de irritabilidade há alguma coisa maligna por detrás. Por detrás de qualquer comportamento estranho ao comportamento de uma pessoa cheia do Espírito, existe ali a mão do sujo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, enquanto o Espírito de Deus estava sobre ele, estava tudo bem. Aspas, né? Mas estava tudo bem. Saul ainda tinha coroa. Saul também ainda, ele tinha um palácio dele. Saul também, ele tinha um exército à sua disposição. Mas havia perdido o essencial. Às vezes, há muitas pessoas que têm a sua denominação. Há muitas pessoas que têm até mesmo a sua própria família. Tem talvez uma certa estrutura financeira, mas talvez não tenha o essencial. Não tem o Espírito de Deus. E, no entanto, uma pessoa, quando não tem o Espírito de Deus, nenhum dinheiro do mundo pode saciar o seu desejo. Enquanto a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele está sempre correndo atrás do vento, nunca satisfeito, sempre correndo atrás de alguma coisa a mais, nunca contente com aquilo que Deus lhe dá. Mas o texto diz que a tragédia na vida deste homem foi quando o Espírito de Deus se apartou dele. O Espírito de Deus, irmãos, ele vai pelejando conosco. Ele vai falando contigo, ele vai te orientando, ele vai falando, mas chega um momento que basta. O texto bíblico diz que até quando o meu Espírito contenderá convosco? Há um momento que existe o chega de Deus, e nós não podemos extrapolar os seus limites das suas infinitas misericórdias. É possível, claro, como nós já sabemos, é muito possível nós mantermos uma aparência de sucesso e ainda assim estar espiritualmente vazio. Podemos estar no lugar certo, exercendo o ministério, até mesmo pregando, ou fazendo alguma coisa com relação ao reino, mas ao mesmo tempo está vazio. Meus amados irmãos, Charles Spurgeon, dentro desse texto, ele diz assim: melhor ser um pastor com Deus do que ser um rei sem Ele. Melhor ser um pastor de ovelhas, lá no pasto, tendo o seu teto como um céu à noite, com Deus, do que você viver dentro de um palacete sem Deus. Agora, cada um de nós estamos sendo guiados pelas mãos do Eterno. Nós não estaríamos aqui nessa noite se Deus não estivesse nos conduzindo. Esse Deus poderoso, nós não conseguimos compreender os seus caminhos. Deus, ele prepara os seus servos no anonimato.
Eu quero te dizer nessa noite que Deus está te preparando para alguma coisa maior. Deus está te preparando para alguma coisa maior. E bem maior. Davi estava no meio das ovelhas, mas o Espírito do Senhor estava com ele. Meus amados irmãos, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, mas Deus já estava trabalhando na vida dele. Às vezes você já estava lá no mundo, mas Deus já estava trabalhando no teu coração. Deus já estava falando com você. Amém, pessoal? Quando Deus ele trabalha, não tem ninguém que pode impedir. O meu pai, antes dele falecer, alguns anos antes do seu falecimento, eu conversando com ele, porque uns 10 anos para cá, o nosso relacionamento no tocante à religião era muito bom. E ele me respeitava muito. E, no entanto, ele me disse assim, num diálogo bem aberto, ele falou assim: eu gostaria de ter a fé que você tem. Eu gostaria de acreditar como você acredita. Mas eu não consigo. Eu vi que havia sinceridade. Eu disse para ele assim: sabe por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Não vem de vós, mas é de Deus. Se Deus ele tem um plano na sua vida de salvação, no momento aprazado, Ele vai te trazer para a presença dEle. Ele vai te trazer. Salvação não é uma obra que o homem está indo em direção a Deus, ao contrário, é Deus vindo até o homem. Porque se fosse diferente, nós jamais iríamos na direção de Deus, tendo uma natureza completamente morta e caída. É Deus que nos atrai, é Deus que nos chama. Como dizia Charles Spurgeon, é Ele que inclina o nosso coração. É Ele que demonstra o seu amor, porque se Ele não tivesse se revelado a nós, nós jamais o conheceríamos. Então é a obra de Deus. E eu disse para ele, e no final da jornada, e vocês já sabem, ele aceitou Jesus. Ele se rendeu a Cristo. E está com Jesus hoje. No entanto, meus amados, eu vejo que esse Deus Todo-Poderoso, quando Ele tem uma obra salvífica na vida de um homem, de uma mulher, não tem nada que possa impedir Ele de resgatar essa vida no momento certo. Jesus, Ele disse assim: as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O diabo não pode, o inferno não pode, o homem não pode. Por quê? Porque nós somos presentes do Pai dado ao Filho. E o Filho fala assim: vocês são presentes que eu recebi do Papai. Então eu tenho a responsabilidade de protegê-los e guardá-los. Ninguém arrebata vocês das minhas mãos. Eu protejo vocês, o Pai protege vocês, o Espírito do Deus eterno habita em vocês, e ainda há o anjo que acampa ao redor de vocês. Deus está trabalhando na sua vida ainda. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus prepara os seus servos antes de promovê-los. Então, tenha paciência. Nós somos muito afoitos. Queremos as coisas para ontem. Às vezes Deus, para poder preparar um indivíduo para assumir certas posições no campo da espiritualidade, demora décadas. Moisés demorou 40 anos, podemos dizer 80 anos.
40 que ele ficou em Midian, aguardando até a manifestação do Eterno na península do Sinai. Há um tempo para tudo. Deus, lá no deserto, cuidando de ovelhas, Deus já estava trabalhando na vida de Davi. Amém? Então, meus amados irmãos, Deus está trabalhando ao teu favor. Não desista, não retroceda, não volte atrás, não jogue a toalha. Ao longo da nossa existência, nós falharemos muitas vezes. Isso não é novidade para Deus e também não serve de escusa para nos apresentarmos diante de Deus vivendo uma vida de pecado contínuo. Mas devemos sim nos apresentar perante Ele com o coração sempre quebrantado, no desejo, na intenção de sermos mudados, moldados e transformados segundo a sua imagem, e vivermos dentro de um campo de inconformação, dizendo: eu não quero estar nessa situação, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero viver uma atmosfera como os salvos vivem. O campo, ele veio antes do palácio. Amém? Deus já estava de olho em você quando você ainda estava no mundo, no ventre da tua mãe. Amém? Deus já sabia os caminhos escabrosos, cujos os inimigos aleivosos se levantariam contra a nossa vida, mas todos eles teriam tempo de Deus para poder cair e ser desmoralizados. E muitas das vezes há muitos crentes que estão hoje inseridos dentro do contexto cristão, que estão vivendo momentos difíceis, com a alma abatida, com a alma completamente desmotivada, pelo fato de você não estar conseguindo se manter dentro de um padrão que você sabe que é certo e correto. Mas eu quero que você entenda que, ainda que você já desistiu de você muitas vezes, Cristo jamais desistirá de você. Ainda que todos virem o rosto para você, ainda que muitos te rejeitam, assim como Davi foi rejeitado, até pelos seus próprios irmãos, até pelo seu próprio pai, mas Deus, Ele olha para você de uma forma diferente. Nós temos um Deus, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de chamar de Deus de pai, porque não tiveram pai. E há muitos que tiveram até pai, mas não tiveram amor de pai. Não tiveram nem de mãe, às vezes. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso Deus, Ele é o nosso verdadeiro Pai. Amém? Ele é um Pai que está sempre ao teu lado. É nós que nos afastamos, através das nossos comportamentos errôneos, é nós que nos afastamos. Mas é só você olhar para Ele, é só você inclinar o teu coração para Ele, que Ele vai inclinar o seu rosto na sua direção e vai mudar a sua situação. Davi estava lá no campo, poderia estar ali revoltado, mas não, ele estava ali cuidando do serviço mais inferior da família, pastorear ovelhas, enquanto seus 3 irmãos mais velhos já pertenciam ao exército, já eram oficiais, já era o orgulho do pai, do próprio pai dele. Mas lá no campo, ele tocava sua harpa, e o som da sua harpa ecoava pelos vales e colinas. E muitos já conheciam, eu conheço Davi, filho de Jessé, o belemita, harpista. Quando toca o meu coração. E se toca o meu coração, tenho certeza, se ele tocar na presença do rei, não há demônio que ficará de pé. Não há espírito maligno que vai suportar quando aquele jovem belemita dedilha os seus dedos naquela harpa. A harpa, ela vem antes da coroa. Antes de você receber a coroa diante do Deus Todo-Poderoso, quem crê que receberá uma coroa? Você crê? Você crê que tem uma coroa preparada para você? Então,
alinha, afina as cordas da sua harpa hoje e comece a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os dons consagrados abrem portas. Versículo 17 ao 21. Davi, a Bíblia diz que Davi chegou no palácio através de um dom que ele dedicava a Deus. Cada um de nós temos um dom e um talento, irmão. Toca a sua harpa. Amém? Faça para Deus com propriedade. Ainda que aos olhos de muitos seu trabalho no reino parece quase insignificante, quase desapercebido, mas faça bem. Ainda que o pastor não o valorize o suficiente, mas você receberá a coroa da salvação e a premiação no grande dia, porque Deus galardoará todos aqueles que não somente têm a marca da promessa, mas principalmente aqueles que granjearam com seus talentos e apresentaram diante de Deus com seus corações contritos, alegres e contentes, multiplicando aquilo que Deus o concedeu. Davi chegou ao palácio através de um dom. Eu quero te dizer uma coisa: você vai chegar no palácio de Deus um dia, e vai ser através de um dom, um talento que você recebeu. E o que você tem feito para que esse talento venha tocar o coração de alguém? O que as pessoas podem dizer ao nosso respeito? Será que tem um vizinho perto de nós? Alguém que esteja numa situação complexa e difícil? Será que tem alguém que possa falar e dizer e dar um conselho a alguém? Olha, procura o fulano, porque ele é um arpista na casa de Deus, porque ele é um obreiro na casa de Deus, porque ele é um orador na casa de Deus, que ele prega, ele faz visita, ele ganha alma, ele tem amor. Gandhi, ele disse algo muito interessante. Ele disse: eu creio em Cristo, só não acredito no cristianismo que as pessoas pregam. Porque infelizmente, muitas das vezes, no meio de nós, falo de uma forma geral, é uma verdadeira hipocrisia. Valorizamos, há muitos que valorizam mais aqueles que têm dízimo alto, aqueles que podem proporcionar algo maior aos seus cofres, enriquecer as suas contas bancárias e viver uma vida babesca no meio do reino. Mas não valoriza os humildes, as verdadeiras ovelhas de Cristo, que às vezes estão precisando de um abraço, de uma faga, de uma palavra, de um abraço. Às vezes são ovelhas de Cristo, são joias preciosas do Senhor que está lá no pasto. Mas quando chegam na nossa presença, na casa de Deus, a adoração deles sobe mais alto do que muitos de nós, porque é mais agradecido por tudo quanto Deus ele tem feito. Porque como o próprio Senhor Jesus ele disse, quem muito é perdoado, mais é grato. O que falta em muitos corações é a falta de gratidão, porque quanto maior o senso de gratidão que está habitando dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, assim é a nossa palpitação pela presença do Eterno, e a nossa gratidão, ela é realmente multiplicada e visivelmente recebida diante do Deus Todo-Poderoso. E eu quero que vocês entendam que nesta noite Deus está em procura dos adoradores, os arpistas de Deus. Amém? Os arpistas de Deus, os adoradores de Deus. A habilidade de Davi, meus irmãos, não era apenas uma técnica que ele aprendeu em alguma academia. O segredo de Davi era a presença do Senhor. Eu me lembro uma vez, eu estava num culto há muitos anos atrás. Era um grupo de irmãos que se consagrava muito. E nós tínhamos o costume de levar até os nossos instrumentos.
para o monte. E nós nunca fomos instrumentistas como os belos instrumentistas que nós temos aqui. Mas tocávamos tamborim, tocávamos pandeiro, chocalho, aqueles corinhos de fogo, né? Como muitos já conhecem. Levávamos aqueles pandeiros para o monte, ficava a noite inteira orando e consagrando. Mas quando aqueles irmãos chegavam naqueles cultos, que na maioria das vezes eram nos lares, tinha em torno de 30, 40, 60 pessoas. Quando aqueles irmãozinhos pegavam aquele pandeiro e começavam a tripicar ele, para começar um corinho, irmãos, caía 20, 25 pessoas endemoniadas, tocando pandeiro. Não era técnica, era unção. Não era habilidade, batiam muito bem, mas não era habilidade, era presença, era unção, era consagração. Se consagre, irmão. Se consagre a Deus. Não importa o que você faça no reino, se consagre. Faça com amor, porque Deus está de olho em você. Queremos somente receber dele e dar absolutamente nada. Mas o texto bíblico diz que melhor é dar do que receber. Quando Deus ele unge um dom, essa pessoa se torna um instrumento para abençoar outras pessoas. Amém? Então que nós possamos nessa noite sermos pessoas ungidas e buscarmos essa unção maravilhosa e poderosa para proporcionar no coração de muitos a quietude, o quebrantamento, proporcionarmos o acesso e conduzirmos até a Cristo, através da nossa vida, do nosso comportamento, do dom que Deus tem nos dado. Eu já disse para vocês dezenas de vezes, o que me atraiu no Evangelho, quando eu fui a primeira vez numa igreja evangélica, eu era completamente relutante a isso, eu não quero contar de novo. Mas o que mais me atraiu na igreja evangélica, eu não me lembro nem de uma palavra que o pastor pregou. Eu não faço ideia, eu não lembro nem o que ele pregou, nem aonde que ele pregou. Não me lembro nem as músicas que cantaram lá. Foram tudo da harpa, não me lembro. A única coisa que marcou para mim foi a vida de um diácono. Só ele. Aquele diácono que tinha a idade que eu tinha, jovem, 23 anos. Aquele diácono chegou perto de mim, me deu um abraço, me chamou de senhor, me convidou, arrumou um lugar, porque a igreja estava abarrotada de gente. Vem cá que eu vou arrumar um lugar para o senhor sentar. Eu olhei e falei assim, senhor, respeitoso, né? Eu pensando comigo, e me levou e eu sentei. Daqui a pouco lá vem ele de novo, com aquele sorriso simples, humilde dele. Pegou uma harpa aqui a música aqui, se eu quiser acompanhar. Depois que passou aquela cantarola, começou a pregar e pegou a Bíblia, chegou perto. Aqui, se eu quiser acompanhar. No final, na hora que estava indo embora, ele me pegou na porta e falou assim, ficarei muito feliz de ter o Senhor novamente conosco. Eu não falei nada com ele, obrigado. Eu era meio fechado, mas eu saí de lá com um pensamento assim, eu vou voltar nessa igreja, mas se esse cara não tiver, eu não entro, porque ninguém me cumprimentou lá, só ele. Aí eu cheguei, né? Fui lá de novo. Tinha um Escort XR3, carro velho, com teto solar. Parei na porta, olhei assim. Ele estava lá. Eu entrei e fui. E fiquei. Jesus me ganhou pelo amor. Nós precisamos de ter o cheiro de Cristo, irmão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém.
Davi estava cheirando estrume de animal, mas estava cheio do Espírito Santo. Saul estava sentado no trono no palácio, talvez cheiroso, com seus perfumes olorosos, mas estava fedendo na presença de Deus. A presença de Deus leva paz aos ambientes perturbadores. Você tem a paz de Cristo em você? Estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou comigo assim: irmã, as pessoas vêm aqui fazer trabalho comigo, mas as pessoas conversam o tempo todo. Eu sou uma psicóloga. É o dom que deu. Quantas pessoas atribuladas. Às vezes precisamos de emprestar o nosso ouvido. Hoje em dia ninguém quer ouvir mais ninguém. Precisamos de emprestar o nosso ouvido. Isso é dom. Paciência, amor, tolerância. Porque, meus irmãos, a presença de Deus leva a paz. Uma pessoa com a alma perturbada não tem a paz de Deus. Pessoas vinham aqui no meu trabalho só para bater papo, amigos, porque sentiam paz. E a gente tem que ser aqueles que venhamos nos tornar condutores de paz, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Quando Davi tocava, Satanás saía do coração. Quantas pessoas chegam perto de nós com a alma perturbada, cheio de problemas, cheio de conflitos, querendo matar, querendo tirar sua própria vida, querendo fazer loucuras, separação, um monte de problemas, e de repente você chega com a paz de Cristo, com a palavra branda, com a palavra de amor, com a palavra de reconciliação, do amor de Cristo. Aquilo vai se quebrando tudo, aquela muralha de pedra no coração daquela pessoa. Quando Davi dedilhava, o tormento recuava, a paz voltava a reinar. Então precisamos de ter, irmãos, eu sempre digo lá em casa, que nós temos que manter a nossa casa em paz. Deus não gosta de casa barulhenta, gente gritando para um lado para o outro, xingando. A casa do crente, Deus está lá, irmão. Tem que ter paz lá. Tem muita gente descompensada, desequilibrada. Precisamos de ter a paz de Deus no nosso coração. Amém? O Espírito Santo não habita em lugar bagunçado, não. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida e transforme o seu interior. Comece a tocar a harpa do Espírito de Deus. O poder não estava, como disse anteriormente, na harpa, mas no Deus que estava com Davi. Então, meus amados irmãos, nós cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, deve levar a paz às famílias. Pastor, eu trabalho num lugar que lá é só contenda, só briga, só conflito, só fofoca. Cristão não participa disso. Mas tem 20 funcionários. Eu trabalhava num lugar que tinha 20 funcionários. E aonde que eu trabalhava era um monte de gente cheia de problema. Eu conto para meus meninos, eu tinha um companheiro lá que era pintor na época. Eu estou contando algo de quase 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos atrás. E era só peça rara que tinha lá. Tinha um que eu encontrei com ele no hospital. Não conheci ele porque tinha mais de 25 anos que eu não o via. Ele estava muito forte. Ele sentado de frente para mim, ele com o pai dele, eu com o meu pai. Na hora que ele sorriu, eu olhando para ele, eu falei: conheço ele, meu Deus, quem é ele? Conheço esse homem de algum lugar. Não, e ele olhando para mim e sorrindo. Na hora que ele sorriu, eu falei assim: Cacá, não é possível, você... Poxa, a gente... Eu curti pra caramba aquilo, sabe? Gosto dele pra caramba. Um pintor e tal. Irmãos, naquela época, ele era fortão, musculoso.
E passava um óleo no corpo, assim, era um moreno, igual o pastor França, assim. Ficava até brilhando, ficava queimando. Na oficina lotada, gente para todo lado, mais de 20 funcionários. Chegou perto de mim e falou assim: Marcelão, ganhei o dia hoje. Falei assim: o que você fez? Aí, assaltei um cara hoje à noite, ganhei a semana. Era assaltante à noite, trabalhava na oficina de dia. Só para você ter ideia, as peças raras que tinha lá. O mais leve era cheirador de cocaína, irmão. O mais leve era cheirador de cocaína. E uma boa parte se converteu tudo, irmão. Para a glória de Deus. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca entrei nessas ondas, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: aonde que você estiver, você faz a diferença. A Renata, eu estava com ela no centro uma vez, muitos anos atrás. Eu encontrei com 2 deles que foram meus patrões. Aí um deles esparramado: ô Marcelo, vem, me abraçou. E o irmão dele, o MacGyver, estava junto. O MacGyver olhou para ela e falou assim: eu nunca conheci ninguém como ele. Falo para a glória de Deus, é minha obrigação. Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, irmão. Eu quero te dizer que, ainda que você esteja dentro de um contexto muito desfavorável, mas a presença que está em você faz toda a diferença. Vocês estão me entendendo? Amém? Faz toda a diferença, irmãos. Eu estou falando do Espírito Santo. Eu estou falando da presença de Deus. A presença de Deus é linda. A presença de Deus eleva-nos a nós sermos condutores de almas perdidas e conduzir aos cegos a terem visões diante de Cristo. O cristão cheio da presença de Deus, ele conduz paz na sua própria casa, nas famílias. Ele traz esperança aos aflitos, consolo àqueles que estão abatidos. Então que Deus ele possa nesta noite derramar essa graça sobre nós aqui. Porque aonde que você possa ir, as pessoas possam olhar para você e ver Cristo em você. Amém, pessoal? Saul tinha posição, ele tinha coroa, ele tinha trono, mas ele perdeu o favor de Deus. Enquanto Davi, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a unção de Deus. A Bíblia diz que ele também estava no campo, mas recebia o favor de Deus. Ainda que você viva uma vida aparentemente humilde, não se preocupe, Deus é contigo. Amém? A pergunta central, quando eu olho para esse texto, eu me faço uma pergunta. A pergunta central do texto não é quem está no trono, mas a pergunta central que nós devemos fazer é o seguinte: com quem está o Senhor? Com quem está Deus? Deus está ao lado daqueles que o amam. Deus não está ao lado daqueles que se acham que são perfeitos. Deus não está ao lado daqueles que se acham que são justificados pelas suas próprias obras. Deus está ao lado daqueles cujos seus corações são quebrantados e reconhece que tudo provém dele. Meus amados irmãos, uma visão simples com a presença de Deus, ela vale mais do que qualquer posição conquistada sem ele. Então que nesta noite nós possamos pensar sobre isso, estender a nossa harpa. Use o dom que Deus te deu, use o talento que o Senhor te deu, multiplique. Não precisa de eu ficar cantarolando pelos cantos para que as pessoas me reconheçam que eu sou um cristão, mas você será visto, reconhecido visivelmente que você é de Deus. A sua fala te condena, o seu comportamento ele revela quem é você. As suas atitudes fala quem está dentro de você. Então que nós possamos, irmãos, buscar o mais valioso. Eu não estou aqui para pregar para você que você vai ficar rico. Não estou aqui para poder
trazer uma mensagem mentirosa para vocês, dizendo que você pode dar uma oferta no altar, que Deus vai multiplicar para você. Eu estou dizendo que você pode vir diante do altar com seu coração quebrantado, que Deus vai te receber. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelho. Que o Espírito do Senhor que estava sobre Davi, ele está sobre nós hoje através do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então deixe Deus te usar, dê lugar para Ele. Dê lugar para Ele. Amém? Peça a Ele para te conduzir, te dirigir. Não faça nada sem a direção, não entristeça Ele. Como digo sempre aqui, nós temos que ter o temor. A Bíblia diz, Salomão disse que o temor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo de Deus, mas temor é você ter medo de entristecer o coração daquele que você ama. Eu não quero entristecer o coração daquele que eu amo, por isso eu não faço isso, porque eu respeito, eu admiro, Ele é meu amigo, que é o Senhor dos Exércitos. Que a paz de Deus possa estar dentro de você, amém? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.